Salve, galera. Vamos continuar aqui o segundo vídeo. Tem galera aqui só. Todo mundo vê. Foi metade e foi embora, né? Dá um salve aqui, daqui a pouco eles voltam. Luiz. Mas eles já falaram no primeiro vídeo, então tá suave, né? Só o Luiz que não, mas... O Luiz não falou? Falou. O segundo falou. Eu também tinha brisado ontem nisso, mas ele tinha. Parou na vez do Magão. E aí, Magal, conta pra gente então, o que fez você gostar da ideia da escola? O que a princípio fez você duvidar? Se é que teve algo que fez você ficar um pouco receoso? Questão Lúcifer, Hitler, alguma coisa dessas? Nossa, tá escuro pra caramba, acho que vou ter que acender mesmo. Deu pra acender as duas. O que me fez chegar até a escola... Você já tava com o Renan, né? O Renan, no caso. Foi o Renan. Mas aí você teve alguma... Você pensou, nossa, o Renan ficou louco agora? Cara, Tá seguindo Satanás? as primeiras vezes assim que eu acessei Deus, foi na presença do Renan. E aí ter visto aquilo fez eu nunca duvidar, eu nunca ter preconceito com o nome Lúcifer, nem com a questão Hitler, porque ele já fazia parte disso. E aí ficava nítido pra mim que ele não era uma pessoa ruim, Aham. ele não era nada de mal, muito pelo contrário, que ele era uma das melhores pessoas que eu conhecia. E Mas você foi pela confiança. E a partir de qual momento você entendeu a coisa toda? Você demorou pra entender na lógica? cara, todas as primeiras vezes que eu dei play num vídeo seu, Bob, eu juro pra você, cara, eu dava play e aí passava tipo uns 4 minutos assim, eu dormia. Nossa senhora. Eu podia estar sem sono. Mas é bom, porque é vibração, Sim, eu reciclagem. não conseguia sintonizar, cara. Sim. Podia estar com sono. Tava sintonizando, mas outras frequências, né? Tem gente que coloca certas coisas pra dormir, pra pegar aquelas frequências, e aí vai indo, né? É parte do desdobramento. Não é qualquer vibração que te deixa confortável bastante pra dormir. Então pra mim não é nenhuma ofensa, pelo contrário. E no começo assim, era algo que tava muito distante, eu não conseguia sintonizar. Eu dava play e falava, o que tem aqui? Eu dava play e dormia. Aí passou uma semana assim, que eu todo dia dava play e dormia, dava play e dormia. Eu falei, cara, vou insistir nisso aqui, vou prestar atenção. E aí, a princípio que eu acessei primeiro no site foi aquela parte de alquimia, de magia, foi o que me trouxe, foi o que me chamou a atenção. Só que eu não entendi até então, porque eu fui recomendado, né, pelo Renan a acessar o site. E aí eu acessava, só que eu ainda não tinha sintetizado, que era uma sociedade alternativa, ainda não tinha sintetizado tudo. E aí o dia que eu entendi, assim, a escola, que eu diria que foi um dia que virou a chave, foi no dia da gravação do clipe Estrela do Amanhã. Foi um clipe que até foi postado no site, no Metamorfose, que o Renan levou a gente na mata pra gravar aquele clipe. E aí naquele dia lá, na minha presença de mais 2 irmãos, ele explicou a questão messiânica, desse ponto messiânico. E aí não teve outra, cara, aí eu não tive dúvida, sabe, porque eu via Deus transbordar nele, e ele falava que de algum lugar vinha, eu falei, ó, é daqui que vem, é da escola. Vai entendendo quanticamente, né? Mas na lógica, em nenhum momento Lúcifer te atrapalhou, então, nem a questão Hitler, nem nada disso. Você não deixou o teatro entrar na frente, ou deixou, mas a confiança no Renan era maior. Porque depende muito da vida de cada um, né? Do que cada um tem na cabeça, essas coisas, né? Assim, da religião, do que cada um estudou, né? E eu tô fazendo essa pesquisinha pra ver quem chega com medo de uma coisa ou outra, entender que não é o único, né? Tipo, alguns travam numa coisa, outros em outra. É que você... Começou a tudo comentar também, cada um falar essas então. É interessante. Nunca travei com Hitler, nunca. E pelo contrário, quando eu fui assistindo, foi como se eu fosse recordando, assim. Isso é agora legal, sim, agora faz sentido. Bacana, vai conectando os pontos, né? Tava faltando pontos. É que a gente não pode falar, que nem agora já não dá mais, né? ficha, né? Cai nas fichas. Que nem quem chega agora, vai procurar, não tá no YouTube mais essas coisas. Não dá pra falar mais, explicar direito, igual a gente explicava, né? Só no portal, escoladelucifer.com.br, aí você vê os vídeos que foram banidos. Lá no curso proibido no sistema, tá tudo, que tá simples. Que, inclusive tem O processo pra vocês foi o mesmo? Você também, Luiz, com ele? O processo de...
Porque com o Renan foi mais ou menos a mesma fase, né? Foi uma brisa, né? Porque meio que a vida foi a gente foi procurando, até que o Renan foi um desdobramento, chegou Bob Navarro, aí que ficou ecoando. Mostrou o livro, né, que ele tinha. Aí o nome Lúcifer deu algum... Lúcifer, pum. Aí Foi estranho, não? Meu, eu olhei aquilo e falei, é algo que eu conheço, mas não conheço, sabe? Não posso julgar. Sim. Aí eu falei, pô, se eu não posso julgar, deixa eu ver o que é. Aí fui Exato. atrás do Bob, né? Bob Navarro. Pum, Aí foi ali. Aí eu achei uns vídeos, acho que foi uma das primeiras lives aqui que eu vi do livre-arbítrio, né? Eu acho, alguma coisa assim. Aí eu comecei Destino a ver, livre-arbítrio. aí eu comecei, o que é isso? É algo novo. Mas ao mesmo tempo que era novo, é como se eu Fosse recordando também, né? conhecesse, Sintonizando, sabe? né? Coerência. Aí eu queria entender mais. Aí fui indo e o desdobramento dele também, querendo ou não, puxou muito isso, né? Ele veio pra cá, passou lá onde a gente tava morando na época. O Renan, né? E aí foi desdobrando, eu comecei a aproximar mais da escola e entender o movimento, né? O site, Pode crer. Telegram. Mas, pô, É que é um passo também, né? O Renan já tava ali bem próximo nas questões espirituais, né? Tipo, Sim. vocês já estavam ali juntos por uma buscando causa alguma maior, né? coisa, Aí era um... A gente só ainda não tinha a direção exata. Mas já... Que a gente encontrou aqui. Né? Mas já tinha a intenção, né? De servir a Deus, a causa maior, né? Isso aí é o principal. E a Esté e a Luna também acompanharam? Eu conheci o Renan de caminhada, assim, né, com as medicinas, porque eu conheci o Luiz, né, nessa caminhada. Uhum. E a gente foi desdobrando conforme tomando enteógenos, né? E aí... O Daime, vocês faziam muito ritual de Daime lá, né? Isso. Santo Daime. Mais fechados, assim, também, na época de Bertioga e tudo mais. E aí eu e o Luiz, a gente se juntou com o Renan e tal, a gente morou juntos. Aí separou, aí a gente voltou pra São Paulo, a gente recebeu uma proposta de morar em Campinas, servir um senhor que tinha um sítio e tudo mais. E dentro desse sítio eu trabalhava de arrumar a casa dele e tal, limpar, e encontrei vários livros falando de sionismo. Ah, olha só. E aí foi conectando também. aí o Renan se conectou lá também, bem no momento que ele tava vindo pra cá, fazendo... Sintonia, né? Total. Isso, muito forte. E lá a gente tava desdobrando com os enteógenos, então as coisas estavam muito à flor da pele, assim, muito ao vivo, né? Assim, tudo acontecendo e... Então o quântico, e vocês dois não falaram dos enteógenos também? Foi ajudando paralelamente? Sim. Eles dois também, né, no caso. Eles não comentaram, eles dois sobre... Aí a gente tava lá em Campinas, a gente sentiu de se conectar com eles, de fazer um ritual. Expandir, vocês acham que sem expandir não dá pra entender? Dá? Dá, né? É que é bem claro, né? Mas a galera, parece claro pra quem vê também. Isso que será que a gente não perdeu a sensibilidade? De quem chega de primeira e... O que vocês estão falando? É importante, né? Quem não E conhece. aí foi tudo se encaixando, assim, tanto que a gente voltou pra São Paulo, aí se conectou com o Fábio, e aí a gente teve que ir ali, a gente também tava procurando uma casa, né? Tem que sintonizar tudo, vamos... porque é um recomeço mesmo, né? De várias maneiras, né? No binário vai plasmando de várias formas, né? Você vai contando a verdade, vai tendo que mudar todo o padrão ali, né? E aí vai tendo que... Um enteógeno, mas não tem um mestre, ela vai achar que ela que é Deus, né? É isso. Que dá de cara, fica naquele momento Lúcifer, né? E agora? Mas aí... Tem que dar o caminho. Só que aí até dá pra... Tem gente que vai levando um tempo, junta 1, 2, vai levando um tempo. Só que quando você tá ali no quântico, do nada você dá de cara com você mesmo, né? Tipo assim, uma coisa que você viu, a outra tá contradizendo agora e você tem que escolher um lado, porque não dá pra ser as duas. Você começa a não acreditar mais em você, no fundo. Porque, caramba, esse desdobramento que eu tive agora, como é quântico, né? Você pode ver uma coisa e depois ver do avesso. Aí sem um pilar, sem um ponto central de referência, você começa a se abocanhar. Aí começa a ficar esquizofrênico, começa a ficar louco. Você começa a ter medo de, puta, não era real, porque agora isso é o contrário daquilo, não dá pros dois ser um. Aí você começa a pirar e aí tem que Exatamente. se esconder de você mesmo e tentar... norte, né? Precisa do norte. Cadê o norte? Cadê o sol? Né? Exato. Batendo de frente com você mesmo. Exato. O Doug, ontem você já falou, mas quando você... Cadê o Thiago? É o Thiago que fala. O Thiago. Vou concluir com ele, mas só porque eu não perguntei ontem. A questão do enteógeno, não precisou pra você entender a verdade? Não, enteógeno, medicina no caso, eu não conheci aqui no reino, mas eu fumava... Você já tinha entendido a verdade? Já, pelo binário ali, né? Já, então é possível, né? Os caras falam, esse bando de louco, é só com droga que a gente entende isso. Não é, né? Só pode ser a mais... O Jusemar não tinha tomado nada também, usado nada. Vários. E você, Thiago? Você tava usando? Você usou coisas antes? Usei muito, mas o meu giro é outro, né? Mas nada a ver. Se fosse do começo, né? Uhum. Eu me vejo como um reflexo de Cristo. Eu me vejo, por exemplo, como um discípulo dele.
Depois que veio a ressonância... Harmônica? depois que veio o lance de potencializar quanticamente. Sim. Então, do começo, vamos supor, vejam bem, não venham de uma possibilidade como o lado A do Brasil, né? Eu venho do lado B, eu não sei qual que é o lado A ou o lado B. Sim. Então, eu tive um ganho na loteria. Hum. Tipo, eu saí de uma Coab muito violenta e fui parar numa das melhores capitais do país. E lá eu tive condições de estudar em colégios que hoje, através dos estudos da nossa escola, a gente sabe, né? Uhum. Colégios jesuítas. E lá dentro tem um tipo de formação. E de lá, toda hora, eu estava sendo cuspido fora. Uhum. Então, eu via que não era por incompetência minha, porque se fosse comparar pela média, eu não estava tão abaixo da média. Uhum. Né? E nessa história toda a gente vai percebendo como é que são como é artificial, né? As colocações das pessoas com os seus mais autoespecíficos. Uhum. Às vezes não é, depois a gente descobre, né? Na Não, capoeira é a mesma coisa, né? sim, não é Parecia através que- da meritocracia. Parecia que ele não servia pra nada, mas é que as coisas não serviam São pra através ele. de oligarquias, oligarquias seculares, milenares. E a grande massa, 90 e poucos %, está às cegas, não sabia. E hoje em dia é engraçado, né? Vai ser o exato oposto. Todo mundo vai ficar sabendo e vai fazer o quê com isso que Exatamente. sabe? Vai fazer o quê com isso que sabe? Né? Exatamente. Então, depois com os estudos, o ano mais difícil da minha vida foi 2016, onde através de um vídeo que eu vi do Rogério, ele apresentou o Hélio Couto, eu não tinha chegado no Hélio Couto ainda, e aí eu fiz todo o estudo do Hélio Couto e vi que o Rogério estava à frente do Hélio Couto, e daqui a pouco o Rogério descobriu algo que estava à frente do que ele já tinha visto, tudo que ele tinha visto, algo... Saltos quânticos. São saltos quânticos. Eu fui acompanhando, porque eu fui um dos primeiros 100 inscritos do canal do Rogério. Oh, que legal. E Desde o começo, né? E ele foi um grande abriu os caminhos, né? Um direcionador ali, Até desde o começo. chegar nessa descoberta, nessa grande descoberta, essa eureka maravilhosa, que todos estavam procurando. Graças a Deus. E aí foi muito simples, foi muito fácil me identificar. Porque você já tava ali, já tinha pacotes, né, também. É como ele sempre fala. Você já tinha procurado outras coisas também, aí Eu tinha passado por muitas experiências. Tava Isso. esperando essa geração. Mas você disse que você crê que não precisa de enteógeno para entender. Acredito que não. Pode vir um protestante, um evangélico, Sim. como vem, né, na nossa escola, né? Com que eles têm ali, dá para sintonizar e entender tudo, né? Veja como é que acontece. Eu fui muito catolizado, né? O meu cristianismo é na base do catolicismo. E infelizmente a gente tem críticas de onde viemos, somos muito passivos. Fomos ensinados a ser muito passivos, né? Muito dependentes. Sim. Né? E eu Mas o católico tende a ser um pouco menos fechado que o protestante, né? não sei. O católico onde eu fui Era pesado? é muito fechado. Sim. Que cidade que era? Mais interior? Não, é Não, cidade pequena? Florianópolis. Eu fui Floripa é desde os grande, 5 pô. anos. E lá o catolicismo é forte, É assim? muito forte. E É bom até, né? Não vamos reclamar, pô. Sim, Né? Numa época onde a religião tá onde estão rindo de Deus. Eu tenho, assim, em mente Tem um lado ruim, mas, pô, as igrejas são muito fechadas entre si. Seja o católico, seja o batista, seja o... mesmo os protestantes evangélicos Sim, eles são fechados entre eles acabam se identificando e se protegendo, né? porque pra eles convém, né? Eles convém porque não se sabe de tudo, Aham. não se tem a resposta. Exato. Então é melhor eles fechar ali, se proteger do... São muito pacificados. Mas se a função deles é, de certa forma, esperar pela verdade, não é certo que cada um espere a sua maneira? É certo, tanto é que todos fazem da sua maneira. É. Mas acontece que essa espera se torna sem frutos, né? Talvez eles não queiram que a espera acabe. Porque eles são essa espera, né? O poder deles tá nessa espera, né? Eles morrem. Então por isso que talvez eles neguem. Para se sentir dono da espera, né? É. Igual de Deus também. E talvez eles entendam o fluxo como isso, a espera ser uma eternidade a ser mantida e não deixar chegar para que a necessidade crie escravos, né? É uma tática, mas essa tática ela passa, a consciência se observa, não cai mais nisso, né? Então, aí que entra, acho que a parte fundamental. Entender o binário, acho que é possível sem tanto desdobramento quântico, mas quando a gente passa pra esse lado do, opa, peraí, fora da guerra, fora dessa briguinha, manter a consciência viva, manter o respirar aqui em cima, aí acho que é muito
necessário, pelo menos uma meditação profunda, né? Pra entender essa certeza. questão, né? Sai um Do pouco de alívio. si. Sair de si, entender. O termo desperta, Momento né? eterno, A pessoa né? que desperta, ela fica inquieta. Ela começa a procurar, né? Todos nós passamos por um momento de busca, né? Até o momento que a gente se identifica, se encontra. Quando a gente vê, puxa, essa pessoa foi muito além de onde eu poderia esperar alcançar. Sim. Acho que a gente quer o movimento mesmo, juntos, né? Assim, a coerência se baseia nisso. Se movimentar sozinho, você se sente parado depois de um tempo, né? Aí se Você sente- sai em você o mesmo, fica girando. desperto se sente muito isolado, né? É, E isso exato, toca. exato. E quando a gente se encontra com os mesmos, Aham. nossa, Aí você vê que aí é o movimento verdadeiro, né? É a constelação, as constelações criando uma dança em conjunto, né? Aí é verdadeiro. É o reino. Exato. E sobre a questão do enteógeno, antes de conhecer a escola, até já tinha expandido com algumas coisas, LSD, Daime, mas a questão é que você vai lá, você expande e você volta, você até quando você expande, você acessa tudo, tudo aquilo, mas quando você volta pro binário, você não tem verbo. Não tem o verbo, não Você tem, não tem a como- desdobramento. Você não tem como contar pra alguém nada daquilo que você viu. É por isso que quando a gente vê o livro do Bob, Aí quando você vê a a gente primeira sabe vez o que livro já do ouviu Bob, isso antes, mas não lembra. Vai, Fala, caramba, era isso vai- a primeira vez Já que teve alguém que falava. explicou. Pela primeira vez em palavras. Esse aí. Assim, É o verbo. interessante isso aí. Momentos eternos. A união, acho que isso que a gente fez e experimentou, presenciou, é meio que dá pra gente tirar como base, tipo o Ibope, né? Assim, a gente já viu perspectivas, referências, então é claro que isso vai ecoar, que isso vai acontecer e se multiplicar ao redor, porque nós já provamos que é possível, né? De várias vertentes, com várias perspectivas, de várias maneiras, já são muitas pessoas que conseguiram sintetizar a verdade, né? Sem qualquer dúvida, sem qualquer, no sentido de, sei que tá aqui a direção, tem um ponto ali onde o espírito é tocado, então acho que isso é mais forte que tudo. Quando o espírito é tocado, você procura o binário, né? Agora, se não toca o espírito, é o contrário, fica igual alguns que procura fechar, fica que nem o coisa lá, a galera fica procurando, não toca o espírito, não é que não toca o espírito, até toca, mas toca num sentido que, opa, não cabe aqui, o teu lugar, são perspectivas, é parte do todo também, é importante, mas o que acontece? A coerência, ela se mantém, ela se nutre, ela se protege. Então, algumas das tentativas, a imagem e semelhança que todos somos, as tentativas de lutarmos, né, com essa coerência, são que as falhas, são as assimetrias ao redor. Algumas dessas assimetrias vão criando consistência, se unindo. As injustiças, com medo de se desfazer, é melhor essa assimetria do que o escuro agoniante. Então eles se apegam nos erros, né? Então essas assimetrias, essas formas contorcidas de realidade, elas são um contraste daquela simetria que a gente sente como felicidade, como amor, como paz, como direção. Então o contraste, o contrário disso dá o quê? Se fosse pra chamar... dá o ódio, Deus tem raiva disso. Essas pessoas não são pessoas. São erros, são as somas das nossas visões, dos nossos entendimentos. Conforme nós vamos nos entendendo, nos alinhando, os nossos erros, nossas perspectivas errôneas vão ficando para trás. Olha só, eu vi aquilo, eu escolhi vir para cá, que ele escolheu fazer ao contrário. Então, o nosso resto, aquilo que a gente descarta, é parte de nós? Mas você não precisa ficar lá do lado, Deus não vai ficar do lado das fezes só porque saiu da cria dele. Ele enterra, faz virar vida. É adubo, volta pra terra. Então algumas pessoas não são pessoas, não estão no livro da vida. São fezes. Desculpa, mas Perspectiva. são perspectivas descartadas. E tá na mão de cada um escolher o caminho, a verdade, a vida, pra entrar no livro da vida, pra estar ali, porque aí já vira paradoxal, né? Você vai pro quântico. Se o cara escolheu, ele já tava eleito, por assim dizer, né? Ele já tava no livro da vida, ele já entendeu. Então isso é a coerência, é o corpo de Deus. O resto, quem é o resto? O resto vai desdobrar, se ele soltar, ele vai ser humilde, vai se encontrar aqui, numa consciência que chegou aqui. Se ele ficar preso, ele vai se ver em consciências que estão presas lá. Cada um vai ter a sua sensação de escolher no binário, no livre-arbítrio, a direção que quis contemplar. Mas ali tudo queima ao redor, porque o interno, o eterno, vai estar ali. Só vai voltar quem é eterno. O resto é um pesadelo de alguém que é eterno. E que ele vai ficar voltando naquele pesadelo, pra lembrar do porquê tá aqui. Cada vez que ele volta, ele tá mantendo o binário vivo, que é lá. Assim, terra e quântico se mantém. O reino dos céus, a igreja, Israel, o binário ali, e as suas vertentes, seus lados, seus ângulos, né? Porque agora esse povo que tá ali vai ter que ter várias perspectivas. Então são pesadelos que eles vão tendo de entender, caramba, não tem o poder de tudo, cara, não tem que trabalhar pra comer. Os caras nem lembram o que é isso, velho. Os caras não lembram o que é isso há séculos, há milênios. Como que eu tenho que... Sabe? Então, é coisa que a gente lembra bem. Então a gente tá contemplando a harmonia, a glória de Deus, da vida, porque a gente ama a vida. A gente lembra da ausência da vida. A gente lembra da dor, do desespero, da ausência de Deus. Então a gente ama, a gente contempla a presença dele.
Então esses caras que estão no topo usurparam a presença de Deus, tem tudo, né? Eles ainda não eles não sentem falta de Deus, porque a gente não deu esse privilégio para eles. Opa, sintam a falta de Deus. Assim que os sábios, assim que a igreja se retira, assim que Deus se retira, que o Espírito Santo sai, só fica o resto lá, a carcaça. Ainda assim, Deus é bom demais, Ele salva nossos degradês, para que tenhamos companhia, para que nos lembremos de quem somos. Então aqueles que estão em nossas memórias e corações, habitam os justos, serão lembrados. Vocês os salvarão. Mas aqueles que são injustos, são o erro, não habitam no coração de ninguém. Aqueles são passado. E nem o passado pode ser tão reduzido quanto aqueles que não querem participar do futuro. Porque o passado participa do futuro. E se alguém quer ficar fora da verdade, do acerto, não quer participar do futuro. Porque o futuro é o acerto, é o sol que nasceu. São as estrelas alinhadas. O futuro, amanhã, acima e abaixo, é a plenitude, é a justiça, é a verdade. Quem não quer participar da justiça, fica. E quem fica é o quê? Se ficou, está em algum lugar. É perspectiva de quem veio. Então nós estaremos sempre mergulhando lá. Pensando, pô, somos nós mesmos. Que caminho é esse que eu escolhi? Né? Nesse fluxo, nessa troca de perspectiva, nós mantemos a realidade viva. Sem esquecer de ninguém, de nada. Cada pesadelo, tudo que se desfaz, é porque conforme a gente alinha a coerência, a simetria e a verdade, aqueles erros, aqueles pensamentos, aquelas índoles que nós chamamos de pessoas, aqueles pontos errôneos que se personificaram, se desfarão. Porque aquele ambiente que os criou já não existe. Eles já não mais se encontram, já não mais são. E é algo natural. Não passaram de memórias para aqueles que aqui estão. Em algum momento do passado, em algum lugar. Aquilo é uma lembrança do que poderíamos ser se Deus não estivesse aqui. E essa força eterna nos recarrega. Pra gente voltar lá atrás. Onde Ele não estava. Mostrar que, mesmo lá, Ele nos alcança. Lá dentro do nosso coração, cada momento, mesmo o pior, o mais sujo, o mais imundo dos seres. Ele lá no fundo, ele só quer amor. Sempre só quis ser amado, só quis ser parte de algo, só quis brilhar. Não existe algo fora disso. Não existe. Então esse ser, essa essência vai estar aqui. Esse é real, esse está no livro da vida. Esse vai estar aqui, essa essência viva. O resto são as tentativas, são ilusões, são pesadelos, são sonhos. Se desfarão. Para a nossa realidade. Mas como é que a gente nutre essa realidade tão perfeita? Só com altruísmo, só com a caridade, só levando para o outro aquilo que ele ainda não tem. E para isso que a gente tem a terra, o reino da terra. Para isso que a gente tem o povo pivô se reciclando desde o zero agora. A gente tem uma memória lá. Um backup. Nunca se esquecer, né? Nunca se esquecer. O que fez isso que trouxe a gente aqui. Que trouxe a gente aqui. Porque quando esquece já não tá mais aqui, né? É isso. E esse fluxo mantém a gente sempre com um mapa, um caminho, né? Vivo, respirando. E a consciência vai sempre se expandindo, se relembrando de si mesma, porque os passos que nós demos lá e cá é Deus. Você se vê de fora daquele jogo, daquela engrenagem e mergulha lá em cada momento. Às vezes a gente fica tão perdido. Putz, sou isso, sou aquilo, o que sou eu? Mas a verdade é que cada cristão, cada um que tem Deus em si, que tem Cristo em si, tem a verdade em si, é o nada, pronto a ser tudo que Deus quiser. Aí habita as respostas. Aí não há disputa. Aí nós coexistimos. Aí todas as cores amam o seu tom momentâneo, porque elas sabem que são a luz. E elas dão os seus passos. Cada um desses pontos, cada cor, cada momento, cada povo, cada consciência, essas consciências darão os seus passos. Porque elas são a luz. E a luz tem força, a luz é forte, a luz é atrevida, a luz não teme o escuro. É o nosso pecado ou é a nossa glória isso? É a nossa vergonha ou é o nosso mérito? É Deus vendo a si mesmo. Lembrar disso, repassar isso, é Autorama.
que a gente mantém. E aqui na eternidade, vendo tudo de cima, vez ou outra invejaremos aqueles que estão felizes por tão pouco, iludidos. Talvez o ódio dentro de nós não passe de inveja daqueles que ainda estão lá, no mundo que é pequeno demais para nós. Onde as alegrias estão à disposição. Seres tão pequenos, cujas vidas são facilmente decoráveis, porque tudo lhes agrada, tudo lhes falta, tudo querem. Medíocres ou felizardos, sortudos. Então o diálogo, ele se mantém, porque ele vai pra lá e pra cá, e a gente entende que a conversa habita no meio. Então é isso, galera. Tá com 25 minutos aqui, não vamos torrar demais, que isso aqui é público, caramba. Nós estamos aqui tendo uma conversa elevada demais. Luz pra nós, galera.